O sermão que será lido hoje é um sermão escrito pelo reverendo Jonathan Chase, diretor do seminário João Calvino, seminário da Confederação das Igrejas Reformadas no Brasil. É a continuação da pregação na primeira carta de Pedro. Vamos então abrir nossas Bíblias nesta primeira carta e vamos fazer uma leitura no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, para relembrar o que nós já temos ouvido a respeito desta carta, e depois nós leremos o texto da pregação. Irmãos, antes vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 13. Primeira leitura no livro de Romanos, capítulo 13, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 1 até o final. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. E é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos então agora voltar àquela parte, eu espero que vocês tenham deixado marcado aí. Segundo capítulo da primeira carta de Pedro. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas
para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos ler então agora do versículo 11 ao 17, que será a base da pregação de hoje. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos buscar o nosso Deus em oração. Senhor, grandioso Deus, justo e bendito, quão maravilhosa é a Tua palavra, quão maravilhoso é poder ter a Tua palavra sendo pregada, sendo lida, para que possamos viver para a glória do Teu nome, para que possamos crescer diante de Ti. Senhor Deus, damos graças a Ti, porque temos este lugar para poder cultuar a Ti, para podermos ouvir a Tua voz. Damos graças, Senhor, a toda a estrutura que o Senhor nos dá para que possamos aproveitar ao máximo a Tua palavra. Damos graças a Ti também, ao ministro que o Senhor nos deu, pastor Lenai, que hoje não pôde subir ao púlpito, e pedimos que o Senhor dê a ele restauração. Damos graças também a Ti, aos pastores que têm ao redor do mundo disponibilizado os sermões para que possamos ler nestas situações. E, inclusive, principalmente hoje, damos graças ao pastor Jonathan Chase, que tem nos abençoado por meio das pregações nesta carta. Senhor Deus, e clamo a Ti, que a Tua voz, a Tua mão possa ser percebida pelos Teus filhos reunidos aqui hoje, além das minhas fraquezas, além das minhas dificuldades, que eles possam ouvir a Tua bondosa mão. Permita, Senhor Deus, que todos estejam atentos e humildes para receber a Tua exortação, para receber a capacitação por meio do Teu Espírito, que é feita por meio de ouvir a Tua palavra. Dá que tudo ocorra bem e que o Teu nome seja honrado e glorificado. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, eu estou ouvindo um pouco de eco ainda, não sei se vocês estão ouvindo, mas se for possível, eu agradeço. Então, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, a grande questão que queremos pensar hoje, ao estudar esse texto, é como é que nós, como cristãos,
nos relacionamos com a cultura ao nosso redor. Porque é disso que trata o texto de hoje. Talvez vocês já ouviram o ditado que nós cristãos devemos estar no mundo, mas não devemos ser do mundo. E este ditado é uma frase bíblica que vem da oração de Jesus em João 17. Isso expressa uma verdade sobre os cristãos que vivem dentro deste mundo. Vivem aqui, assim como nós brasileiros, na cultura brasileira, ocupada com muitas das mesmas atividades que os nossos vizinhos, mas, ao mesmo tempo, em um sentido fundamental, nós não somos aqui desse mundo. Os nossos valores, as nossas prioridades, as nossas atividades são determinadas pelo reino de Cristo e não pela cultura que nos rodeia. Então, nós estamos neste mundo, mas não devemos ser deste mundo. E neste texto do capítulo 2, Pedro nos ensina como viver como cristãos nesse mundo. Ele nos mostra o que realmente significa estar nesse mundo, mas não ser deste mundo. E certamente, o que o Espírito Santo ensinou nas igrejas daquela época, por meio do apóstolo Pedro, também é muito relevante para nós hoje, no contexto em que vivemos aqui em Campinas. Vamos então lembrar, primeiramente, para quem foi que Pedro escreveu essa carta. Ele estava escrevendo para cristãos perseguidos e dispersos que enfrentavam hostilidade crescente da cultura ao seu redor, tanto dos seus irmãos judeus, como os da cultura grega a qual eles estavam rodeados. Muitos deles já tinham perdido as suas casas e seus empregos. Muitos deles foram expulsos das suas guildas comerciais, as associações comerciais que tinham antigamente, e ficaram impossibilitados de ganhar a vida. Muitos deles tinham sofrido violência contra eles ou contra as suas famílias. Alguns deles já tinham passado por um tempo na prisão ou tinham uns cônjuges que tinham passado tempos na prisão. E a hostilidade a eles só aumentava. E olha que ainda nessa época, o cristianismo ainda não era ilegal, mas era visto com grande suspeita e em poucos anos realmente se tornou ilegal. Essa foi a primeira das várias ondas de perseguição oficial que as igrejas cristãs suportaram naqueles dias. E então, meus irmãos, com este contexto em mente, a questão que muitos deles tinham que enfrentar era: como nos relacionamos com o mundo que nos rodeia? E é a nossa pergunta também hoje. Então, para responder essa pergunta, vamos pensar em 3 pontos durante essa pregação. O primeiro é a nossa identidade. Os cristãos sempre serão, até certo... O Pedro diz que somos estrangeiros e exilados. O segundo ponto é o nosso contexto. Os cristãos sempre serão, até certo ponto, rejeitados e até odiados pela cultura ao redor. E o terceiro ponto, o nosso chamado. Como somos chamados a viver esse tipo de contexto? Vamos então à primeira e principal questão que precisamos definir, que é a nossa identidade. E foi aqui que nós paramos no sermão anterior. Nós vimos que os cristãos que são inseguros sobre a identidade de Cristo e, portanto, inseguros quanto à sua própria identidade, não sobreviverão a perseguições e muito menos saberão responder com graça, paciência e sabedoria a elas. A grande ideia que vimos no sermão anterior, ao estudar esses versículos anteriores que lemos hoje, foi que, assim como Jesus foi a pedra rejeitada pelos construtores, mas escolhida e preciosa para Deus, assim também nós, unidos a Cristo, podemos ter esta expectativa de sermos rejeitados pelo mundo. Mas isso não deve nos abalar, pois somos com Cristo eleitos e preciosos aos olhos de Deus. Aqueles, irmãos, que rejeitaram a Cristo foram postos para exatamente isso. Assim, se cumpriram as Escrituras. E conforme as Escrituras mesmo, aqueles que confiam nesta pedra jamais serão envergonhados. Então,
Pedro concluiu nos versículos 9 e 10, pegando a promessa de Deus que foi pronunciada sobre os israelitas diante do Monte Sinai e aplicando aos cristãos. Vocês se lembram do sermão anterior? Pedro disse: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos saber. Em primeiro lugar, para lidar com a questão de como viver nesse mundo, precisamos saber quem nós somos. E para isso, precisamos ter confiança e clareza em quem é Cristo. Então, irmãos, em Cristo, nós somos a raça eleita. Nós somos um sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, eu gostaria de ter lembrado tudo isso referente ao sermão anterior, porque foi aí que nós paramos. E agora vamos falar sobre a consequência disso, que inevitavelmente nós seremos peregrinos e exilados neste mundo também. Se recebemos a maravilhosa graça de termos sido escolhidos por Deus desde a eternidade para crer em Jesus e sermos feitos herdeiros da vida eterna, como vemos no capítulo 1, versículo 2, e se fomos redimidos pelo sangue de Cristo de uma vida fútil herdada de nossos pais, como vemos no capítulo 1, versículo 18, e ainda, se temos o privilégio de estar unidos a Cristo, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Isso significa que necessariamente haverá uma diferença gigantesca entre nós e a cultura que nos rodeia. Então, meus irmãos, pertencer a Cristo, rejeitado pelo mundo, não nos torna peregrinos exilados neste mundo. E mesmo em nosso próprio país, nós somos estrangeiros para os nossos próprios compatriotas. Às vezes, somos estrangeiros por causa de Cristo em nossas próprias famílias, quando nós temos parentes que ainda são ímpios. E alguns de nós experimentam esta realidade. Aqueles que não nasceram dentro do povo de Deus, que têm amigos antigos antes da conversão. Se vocês se lembrarem deles, parece que agora eles são totalmente estranhos para você. Eles acham você um estranho. As brincadeiras que eles acham engraçadas e divertidas agora não têm a menor graça para você. As coisas que antes você gostou de fazer junto com eles, você não deseja mais. E as coisas que você não deseja são totalmente incompreensíveis para eles. Agora, você é um herdeiro da graça de Deus, redimido pelo sangue de Cristo. E olhando para uma eternidade com Deus, esse é o tesouro mais doce e precioso da sua vida. Agora, você deseja crescer nesta graça, atingir a maturidade cristã. Você deseja a sabedoria. E olhando para estes antigos amigos, você sente compaixão por eles. De repente, você se tornou um estranho e um exilado em seu próprio país. De repente, você tem uma noção do perigo que o pecado representa para a sua alma, e então você não quer mais brincar com ele. As pessoas olham para você como alguém que enlouqueceu. As coisas que eles celebram e se orgulham, muitas vezes você sabe que são fúteis ou até condenáveis. Então, nós estamos estranhos, peregrinos e exilados. E, finalmente, nos encontramos rejeitados pela cultura que nos rodeia. Em uma cultura anticristã, os cristãos são vistos com suspeita e são marginalizados. Alguns nos consideram como perigosos e maus.
Observe o que Pedro fala no versículo 12 sobre quando eles falarem contra vocês. Quando eles falarem contra vocês como malfeitores. Não é se falarem, é quando. Porque vão falar de nós como malfeitores. Agora, nos dias de Pedro, isso ainda era antes do cristianismo ser oficialmente proibido no Império e antes da primeira onda oficial de perseguição. Os cristãos, nessa época, já eram considerados como pessoas perigosas. Muitas vezes é assim que acontece. Eles são considerados perigosos antes de serem oficialmente proibidos. Ainda temos, meus irmãos, algumas cópias dos escritos de historiadores romanos daquela época. Por exemplo, o historiador romano Tácito, que escreveu por volta de 100 depois de Cristo. Ele descreveu a atitude dos romanos contra os cristãos. Ele diz que eles foram detestados por seus vícios. Quando a cidade de Roma pegou fogo no ano de 64, possivelmente no mesmo ano em que Pedro estava escrevendo, os romanos inicialmente suspeitaram de o próprio imperador Nero ter causado aquele fogo. Mas ele criou uma história que foram os cristãos que começaram o fogo. Não tinha nenhuma evidência disso, mas Tácito diz que a acusação foi prontamente aceita, porque os cristãos já eram odiados por suas abominações e as suas perigosas superstições. Então, essa história causou a primeira onda de perseguições contra a igreja. Tem também um outro historiador romano, Suetônio, diz que ele mesmo aprovou a perseguição contra os cristãos, mesmo que talvez não houvesse provas que eles fossem responsáveis pelo incêndio. Ele diz que os cristãos, no final das contas, foram perseguidos não tanto por causa do incêndio, mas por causa do seu ódio à raça humana. Ele descreve os cristãos como uma seita que aderiu a uma superstição nova e mal intencionada. Veja como são as mesmas acusações de hoje, meus irmãos. O fato que os cristãos reprovam os pecados de nossa cultura já é a prova que eles odeiam as outras pessoas. E os cristãos daquela época foram acusados de todo tipo de coisas. As práticas cristãs, como a Santa Ceia, foram interpretadas da pior maneira possível. Eles foram acusados, meus irmãos, vê se pode, como canibais, porque comiam a carne e bebiam o sangue de Jesus. Eles também, meus irmãos, olha só, foram acusados de incesto, porque eles casavam porque um irmão da igreja se casava com outro irmão da igreja. E, enfim, o pensamento daquela cultura é que os cristãos eram um povo perverso que não deveria ser tolerado no Império Romano. Eles eram vistos como uma ameaça à civilização. Podemos ver o mesmo sentimento hoje, meus irmãos. Se você anda com a cultura e aceita os ídolos da cultura, tudo bem, você não terá nenhum problema, você não será estranho. Mas os cristãos que se apegam à palavra de Deus e estão comprometidos com a verdade do Evangelho, esses são considerados perigosos. Se ensinarmos uma visão bíblica de casamento e uma visão bíblica de homens e mulheres, ou uma visão bíblica de justiça, seremos considerados não apenas retrógrados e preconceituosos, mas até mesmo perigosos. Imagina dizer que o homem precisa ser forte e corajoso? Imagina dizer que a mulher precisa se casar com o marido e se submeter a ele? Imagina dizer que o ladrão deve ser punido? Em alguns anos atrás, uma revista na Inglaterra publicou um artigo de um neurocientista que argumentava assim, que o fundamentalismo religioso deveria ser tratado como um transtorno mental. Talvez a situação na Europa e no Canadá é mais grave do que aqui hoje, mas até aqui estamos percebendo essa atitude crescendo em nossa cultura. Os cristãos que acreditam na Bíblia são, em grande parte, considerados não apenas como retrógrados, mas maus.
Vejam, por exemplo, alguns cristãos optam por educação domiciliar ou optam por colocar as suas crianças em escolas confessionais verdadeiramente cristãs. E esses cristãos são cada vez mais chamados de abusadores de crianças. Somos considerados perigosos. Se ouve nos campos das universidades: saia da nossa cidade, saia do nosso país. Mas veja só, meus irmãos, eu não estou dizendo que a situação de hoje já está tão grave como foi em Roma nos dias de Pedro. Mas certamente somos considerados estranhos e por muitos problemáticos e perigosos para a sociedade. As consequências práticas disso estão se tornando cada vez mais concretas. Vejam só o esforço do governo atual que está sendo demonstrado para criminalizar a educação domiciliar. O esforço e o ódio do governo contra as escolas confessionais. E veja, meus irmãos, isso pode piorar muito. Hoje, na Índia, como nos dias de Pedro, os cristãos são considerados os membros mais baixos da sociedade, pessoas que ninguém quer tocar. Na China, neste momento, os cristãos que se recusam a identificar-se com a igreja cristã oficial, e olha, tem uma igreja cristã oficial na China, mas que é totalmente controlada pelo comunismo. Então, esses cristãos que não querem se identificar com esta igreja falsa são vistos como os desordeiros e agitadores. Hoje, pastores e presbíteros das igrejas reformadas estão na cadeia lá na China. Um pastor está servindo uma sentença de 10 anos. Um outro presbítero, uma sentença de 4 anos, apenas porque publicaram panfletos cristãos. Mas isso, meus irmãos, não acontece só em países comunistas como a China. Isso pode acontecer mesmo em uma nação que é nominalmente cristã. Poderíamos pensar nos reformadores na época da Reforma, nos anos de 1500, que foram expulsos de suas terras, desapropriados das suas casas, enforcados, queimados na fogueira, chicoteados. Tiveram até as suas línguas cortadas em 2. E por que isso tudo aconteceu? Pelo amor ao Evangelho, por quererem buscar a reforma na igreja. Veja, dentro de países que eram nominalmente cristãos. Irmãos, nós nunca podemos pensar que estamos seguros em nossa própria cultura, até mesmo se estivermos num país que se diz cristão. Então, irmãos, reconheçam isto que Pedro está dizendo aqui. Nós somos peregrinos e exilados. Temos que nos acostumar com isso. Quem quiser seguir a Cristo, conforme a sua palavra, será visto como estranho. Não podemos estar confortáveis em nossa cultura. Sim, somos cidadãos desse país. E sim, devemos lutar para o bem deste país. Podemos e devemos sim nos envolver na política. Temos eleições nesse ano. O que nós fizemos todos esses 4 anos anteriores na política, para que nós possamos votar de acordo, para que nós possamos votar com justiça, para que nós possamos cobrar aqueles que nós vamos ser nossos representantes na política. Devemos pensar nisso, sim. Devemos também participar das conversas culturais. Então, o que a nossa cidade está fazendo, o que os nossos bairros estão fazendo, nós devemos estar lá. O Senhor nos chamou para dominar esse mundo. E se nós ficarmos fechados nos nossos círculos, nós não estamos fazendo o que o Senhor nos mandou fazer. Então, devemos também orar para a conversão do nosso país, como Cristo nos ensinou. Venha o teu reino. Desejamos ver a vontade de Deus entronizada em nossa cultura, não é mesmo? Queremos ver a transformação de nossa cultura.
mas parece impossível. Mas não devemos, mesmo assim, perder a esperança de que isso aconteça. Não devemos nos desesperar da situação que as coisas parecem que estão andando. Sempre haverá oposição, é verdade. E muitas vezes lidamos com a realidade de que a nossa cultura nos considera como inimigos e não como cidadãos. Mas devemos nos lembrar que a nossa principal cidadania não está aqui, está no céu. Somos chamados a viver como cidadãos do reino de Cristo. Nosso estilo de vida, os nossos valores, as nossas prioridades, as nossas atividades, as nossas palavras devem derivar do reino de Cristo e não da cultura que nos rodeia. Então, nós somos estrangeiros e, às vezes, somos considerados como perigosos e maus. Portanto, a questão é: como devemos nós, como cristãos, responder a isso? A resposta de Pedro, nos versículos 11 e 12 é: se eles vos insultem, insultai-os de volta. Se brigam, briguem de volta. Dê-lhes um soco 2 vezes mais forte do que eles vão dar em você. Não, a sua resposta não deve ser essa. O que Pedro nos direciona é: procurem com todas as suas forças fazer o bem entre eles. Vamos ler novamente os versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O desafio diante da igreja, quando ela sofre perseguição, não é somente se manter firme na sua fé, firme e professando o nome de Cristo. Não é só isso. Se chegar a esse ponto, certamente muitos cristãos superficiais e nominais já simplesmente apostatarão. Mas o desafio maior vai ser fazer o que Cristo nos ensinou. É responder todo esse mal com o bem. E será, meus irmãos, que aqui na congregação nós temos essa maturidade cristã para não somente professarmos o nome de Cristo, mantermos firmes as nossas confissões, mas, para além disso, responder com bem, responder com calma evangélica e cheia da graça de Deus? Porque é isso que Pedro chama a nós cristãos a fazermos. Leamos o versículo 12 novamente. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A palavra boa, aí na frase boas obras, é a palavra grega kalos, que também pode ser traduzida como bela ou admirável. É a mesma palavra que Tiago usa no capítulo 3, versículo 13 de sua carta, que fala assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Nosso chamado como cristãos, meus irmãos, como cidadãos do reino dos céus, é de contradizer todas as calúnias e suspeitas que o mundo tenha contra nós pela prática do bem. Viver uma vida honesta e honrosa para a glória do nome de Cristo. Não temos nenhuma garantia que isso vai dar fim à perseguição, mas esta é a forma que o Senhor nos requer para que nós combatamos a calúnia contra o povo dele e o próprio Cristo. E veja, no Império Romano, isso aconteceu. Eles combateram e venceram as calúnias. Mas isso levou 300 anos. Então, por 300 anos, a igreja sofreu perseguição do Império Romano.
mas também a cada perseguição, a cada geração, a igreja cresceu. E por que cresceu? Vocês lembram do povo de Deus no Egito? Eles também passaram pela mesma situação. E o que aconteceu? Eles também cresceram. Por quê? Porque eles persistiram na prática do bem. E vejam, na época de Roma, foram os cristãos que resgataram os bebês recém-nascidos e abandonados no lixo. Isso parece uma coisa horrível hoje em dia, mas essa era a forma de aborto liberada naquela época. Foram os cristãos também que visitaram os enfermos e solitários nos hospitais. Foram os homens cristãos que amavam as suas esposas e cuidaram dos seus filhos. As mulheres cristãs que foram modestas e sábias. Por 300 anos, eles ainda sofreram de perseguição, mesmo vivendo dessa forma. Mas, enfim, a sua boa conduta fez que grande parte do império se tornasse cristão, até que, finalmente, o próprio imperador se converteu. O crescimento da igreja nos primeiros séculos se deve, em grande parte, pelo fruto do Espírito de Cristo na vida dos cristãos. Mas, irmãos, mesmo se não tenhamos a alegria de ver essa conversão na nossa sociedade, na nossa geração, Pedro diz, então, que pelo menos glorifiquem a Deus no dia da visitação. No dia que eles estarão diante do trono de Deus, diante de Cristo, terão que confessar que as acusações que eles fizeram não eram justas. Então, este é o nosso chamado. Não somente perseverar com a nossa fé e confissão, mas superar o mal pelo bem, levar uma vida honrosa, uma vida bela. E isso começa na luta contra o pecado na nossa própria vida. Veja o versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essa é a primeira batalha que está sempre ali, junto conosco. Porque nada arruína o nosso testemunho cristão de uma forma tão grandiosa quando nós damos munições àqueles que nos caluniam, do que quando nós toleramos os pecados em nossa vida, ou nos cedemos às paixões da carne. Quando a Escritura fala dos desejos da carne, isso não se refere somente ao corpo físico. Não é que o corpo em si seja pecaminoso ou inferior. A Bíblia diz que nossos corpos devem ser templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nossos corpos devem ser templos do Espírito Santo. Isso, devem ser valorizados e respeitados, honrados e santificados. É também através dos nossos corpos que nós servimos a Deus, servindo uns aos outros em amor. Ao mesmo tempo, o que as Escrituras ensinam é que o nosso corpo foi corrompido. Foi corrompido pela queda do pecado por meio de Adão, tanto quanto a nossa alma ou a nossa mente. Então, nossos desejos e instintos também foram corrompidos. E quando as Escrituras falam dos desejos da carne, devemos reconhecer que isso se estende muito além do que poderíamos considerar desejos corporais. Você vai aos textos bíblicos que tratam de obras da carne e vai encontrar entre elas idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, raiva, rivalidade, dissensões, divisões e inveja e muitas outras coisas que nem cabem na mão. E quando nossa natureza caiu em pecado em Adão, toda a nossa natureza foi corrompida, corpo, alma e mente. E mesmo como cristãos, ainda sentimos o efeito disso. Mas Pedro exorta-nos a lutar contra esses pecados, porque eles estão em uma guerra contra nossas almas. Mesmo convertidos a Cristo, nós sentimos os efeitos do pecado.
Sempre o pecado está na porta, querendo nos dominar. Quando não vigiamos e cedemos a estes instintos pecaminosos, eles podem naufragar totalmente o nosso testemunho cristão e dar justa causa para aqueles que nos caluniam. No Antigo Testamento, o profeta Isaías disse ao povo de Israel em sua época: "O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês." Se o mundo nos acusar de ser malfeitores e lançar todo tipo de calúnia contra nós, que seja realmente calúnia, então não podemos nos consolar, porque nós recebemos exatamente o que deveríamos receber. E então, também, não podemos nos consolar, que fomos rejeitados assim como Cristo. Mas, se o mundo falar mal de nós, porque eles observam na igreja uma cultura que não tolera o pecado, que não encobre o pecado, que não encobre escândalos sexuais, rivalidades e orgulho, nós estaremos lutando contra eles, estaremos dando bom testemunho e fazendo com que as suas palavras sejam de fato mentira. Então, Pedro nos exorta a travar a nossa primeira e principal guerra sempre contra o mundo, como se encontra em nossa própria carne. Lute contra esses pecados, porque eles estão lutando contra vocês. Lute contra esses pecados, porque eles estão lutando contra a sua identidade cristã. Irmãos, matem o pecado, ou o pecado matará vocês. Uma aplicação particularmente difícil disso é no nosso relacionamento com o governo civil. Por isso que nós lemos Romanos. Quando o governo civil se vira contra os cristãos, existe uma tentação muito forte de se tornar revolucionários e rebeldes contra o próprio Estado. E os cristãos estavam sendo acusados exatamente disso naquela época. Já pelo fato de que eles não confessaram César como Senhor Supremo, eles foram acusados de insubordinação e revolução. Mas veja o que Pedro diz no versículo 13, a partir do versículo 13. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. O que Pedro diz aqui, você pode encontrar em muitos outros lugares da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Cristãos são chamados a serem cidadãos do bem, submissos às autoridades, obedientes, fiéis pagadores dos impostos e promotores da ordem e da paz. Mas eu admito, meus irmãos, nem sempre é fácil de aplicar isso. Vamos olhar para o nosso Brasil de hoje. Vivemos em um país constitucional. Então, é um pouco diferente de Roma. Não tem um rei supremo. Se as autoridades desprezam a Constituição ou as leis, elas devem ser confrontadas e não simplesmente obedecidas. Então, isso leva à sabedoria. É a forma correta de nós agirmos. Temos um dever como cidadãos de proteger e promover a liberdade de outras gerações. Também devemos promover a liberdade que outras gerações conquistaram para nós. Às vezes, muitas dessas conquistas foram ao grande custo. Fazemos isso não somente por nós mesmos, mas para o nosso próximo também, por amor da nossa sociedade, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas até isso, nós devemos fazer com espírito de submissão e integridade. As autoridades devem saber das nossas orações por elas e de nosso desejo de viver submissos. Devemos fazer tudo ao nosso alcance para cultivar bons relacionamentos com os poderes governantes de nossa nação e de nossa cidade. Faz bem lembrar dos nossos irmãos antigos na Reforma, que escreveram as confissões
para mostrar ao governo que eles não estavam ali querendo ser revolucionários, para mostrar que eles queriam se submeter a Cristo e também ao governo de Cristo por meio deles. Isso deve ser um encorajamento para que nós possamos atuar na nossa cidade, no nosso país, da forma correta, sem desistir. E não devemos participar, irmãos, do contrário, em um espírito revolucionário. Existe uma grande diferença entre reforma e revolução. Queremos proteger e promover a boa ordem, não derrubá-la. A Bíblia mostra repetidamente que, mesmo por todo o mal que um governo legítimo pode praticar, a revolução e a anarquia ainda são piores. Olhem, meus irmãos, para os países hoje que passaram por revoluções comunistas. Vocês acham que eles estão melhores hoje ou eles estavam melhores antes? Então, Pedro também lembra a esses cristãos da função importante do governo civil. Eles são ordenados por Deus. Eles têm seu ofício dado por Deus. Pedro diz isso. Lembre-se, no contexto do Império Romano, que cruelmente perseguiu os cristãos. Meus irmãos, é difícil para nós hoje batalharmos pela nossa fé aqui, mas Pedro disse aos nossos irmãos naquela época para continuarem sendo bons e se submeterem àquele governo que era muito mais tirano do que nós temos hoje. Mesmo assim, o ofício que eles têm, mesmo que esses oficiais que o Senhor colocou para governar abusem da autoridade deles para fazer o mal e punir os malfeitores e elogiar os que praticam o mal, nós devemos continuar até que eles possam elogiar a nós pelo bem que nós fazemos. Parece ser uma palavra insensível para cristãos perseguidos, mas Pedro também sabia o que era sofrer perseguição. Ele já havia sido açoitado e preso por causa de Cristo. E no final, ele seria crucificado debaixo de Nero ainda. Mesmo assim, Pedro diz: devemos lembrar que as autoridades têm um ofício legítimo de Deus. E na prática, muitas vezes, o soldado comum ou o policial comum realmente tem de seu principal interesse castigar os malfeitores e promover a paz e a ordem. Então, praticando o bem, não somente damos um bom testemunho sobre Cristo, mas temos também uma boa esperança de ganhar o favor das autoridades civis. Por outro lado, o cristão que sucumba em raiva e amargura e permite que isso leve a um espírito revolucionário, vai acabar enfrentando a espada que o governo legitimamente carrega. Nesse texto, Pedro nos dá 2 princípios essenciais para o nosso relacionamento com o governo civil. O primeiro, começando novamente no versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. O primeiro princípio é que o cristão é um cidadão livre. Não devemos ter uma atitude servil para com o magistrado civil. Somos chamados para a liberdade e devemos agir como homens livres. Então, nenhuma lei humana tem autoridade absoluta sobre nós. Pesamos as coisas. Pesamos nossos deveres como cidadãos, como pais, como mães, como pastores, e buscamos fazer a vontade de Deus. Devemos viver como homens livres, mas não usamos esta liberdade para agradar a nós mesmos, ou como pretexto para o mal, mas para viver com integridade como servos de Deus. Trago aqui uma frase de Martinho Lutero, que diz assim: um cristão é um senhor perfeitamente livre de todos e não sujeito a ninguém. E um cristão é perfeitamente obediente, servo de todos, sujeito para todos. É complexo, mas o Senhor mesmo, o nosso Senhor, fez isso. Ele
sendo rei, sendo autoridade sobre tudo, se humilhou e se sujeitou a todos. E por isso, ele nos dá a condição de que nós também façamos o mesmo. E o segundo princípio está no último versículo, versículo 17. Há uma distinção fundamental no respeito e honra que devemos ao magistrado e no temor e obediência absoluta que devemos a Deus. Ouçam, versículo 17. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Vocês ouviram essa distinção? Tratai a todos com honra. Qualquer cidadão, qualquer vizinho merece nossa honra. Mas, aos irmãos da igreja, devemos mostrar não somente honra, mas também amor. Isso não significa que nós não amamos também os que estão fora da igreja. De um modo geral, sim, nós amamos. Mas, e amamos sim, porque Cristo nos ensinou até a amar os nossos inimigos. Mas existe um amor especial que o cristão tem para com seus outros irmãos em Cristo. Estes irmãos, lembrem-se, são nossos irmãos que viverão conosco aqui e na eternidade para sempre. São os nossos irmãos engajados na mesma luta, servindo ao mesmo Senhor, sofrendo as mesmas perseguições. Agora, e quanto ao magistrado civil? Pedro diz: temei a Deus, honrai o rei. O cristão não deve temer o magistrado civil, mas deve honrá-lo. Nossa obediência não é uma obediência servil e medrosa, mas a obediência de homens e mulheres livres que conhecem que Deus nos chama a honrar as autoridades civis. Cristo disse isso em outro lugar, que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As moedas daquele dia, assim como as moedas de hoje, tinham a imagem de César impressa nelas. Foi César que as produziu e nós usamos, aproveitando a paz e a ordem que o governo civil assim fornece. Então, devemos a ele a nossa honra, aos nossos impostos, já que tem a imagem dele impressa neles. Mas a nossa própria imagem carrega a imagem de Deus. Então, não é propriedade de César. Nós somos propriedade de Deus. Não devemos dar a César a lealdade absoluta que pertence somente a Deus. Não devemos depender em César por nosso sustento ou existência. Nós não somos servos de César. Nós devemos temer a Deus, mas honrar o rei. Este é o nosso chamado cristão. Somos unidos com Cristo, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, desprezados. Consequentemente, somos nós peregrinos e exilados, e somos também desprezados e rejeitados pelo mundo ao redor. E somos chamados a fazer o bem, para a honra de Cristo e para a promoção do seu reino e a sua vontade nessa terra, em nosso país. Amém.